Meus irmãos, meus amigos, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês, para que nós possamos juntos procurar entender a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Se você, como cristão, estuda o Evangelho de Jesus Cristo, procura conhecê-lo, você já se perguntou qual o benefício que você retira desse estudo, desta análise? Qual benefício o Evangelho de Jesus Cristo tem propiciado à sua vida? Como cristão, você já se tornou uma pessoa melhor? E não só, você desfruta de uma vida melhor? Você está à busca apenas da saúde física ou você procura também a sanidade mental e espiritual? Você já se perguntou, ao estudar a doutrina espírita, após a leitura detida deste ou daquele livro, que benefício você retirou daquela leitura para que ela possa ser colocada em prática no seu dia a dia? Eu quero hoje compartilhar com vocês benefícios, ou pelo menos uma dica da espiritualidade maior. Dica essa que a gente pode tirar o melhor proveito, ou seja, tirar proveito do trabalho da espiritualidade maior. E eu quero focar hoje no livro Os Mensageiros. Neste nosso momento, eu quero focar a atenção entre os capítulos 22º e 26º do livro Os Mensageiros. Livro esse psicografado por Francisco Cândido Xavier, de André Luiz. André Luiz aqui na Terra como médico, agora no plano espiritual como instrutor, apresentando-nos dicas para que nós possamos viver melhor. Se você ler este livro, especialmente entre os capítulos 22º e 26º, você vai se deparar com relatos do benfeitor espiritual André Luiz a respeito de irmãos nossos que no plano espiritual encontram-se dormindo, vítimas de terríveis pesadelos. E, curiosamente, nós devemos nos interrogar: quais são esses espíritos? Qual afinidade pode se nos apresentar entre a vida deles aqui na Terra como encarnados, com a nossa vida aqui também como encarnados? Nós vamos perceber que, primeiro, no plano espiritual, no posto de socorro espiritual, eles estão ali no mau sono, passando, vivenciando terríveis pesadelos. E aqui na Terra, como viviam? Trata-se de criminosos contumazes, sequestradores, estupradores? Para nossa surpresa, nós vamos perceber que se tratam de irmãos nossos que, na maioria das vezes, guardam, alimentam conduta ou alimentaram condutas compatíveis com a nossa. Quase sempre aqui na Terra nós estamos dormindo, indiferente a assuntos da espiritualidade, a especulações morais. Trata-se de infortunadas mães, como diz André Luiz, que se entregaram à indiferença à função da maternidade. Até mesmo pais que não acordaram para o compromisso para a sua missão de educar os próprios filhos. Cônjuges que se mantiveram desconectados com as leis divinas e até mesmo jovens, iludidos, vítimas das suas próprias ilusões. Mas nós vamos encontrar algo em comum em todos eles. São pessoas que acreditaram que convictamente, melhor dizendo, convictamente, eles depositaram toda a sua fé na morte. A morte era o término da existência. Uma visão materialista e não só, uma indiferença moral. E aqui a espiritualidade nos apresenta uma dica
a meu ver, de como viver bem, mas especificamente como dormir bem, sem sermos vítimas de pesadelos. E a gente percebe que a espiritualidade, os benfeitores espirituais, Aniceto, André Luiz, a espiritualidade maior vem nos aconselhar a trabalhar. E não só trabalhar, mas trabalhar bem. Mas veja bem, a espiritualidade destaca também não só a necessidade de trabalhar e trabalhar bem, mas também de procurar descansar bem. E destaco agora algo de fundamental importância: trabalhar eticamente. Trabalhar e viver de acordo com os princípios morais, procurando entender a vontade de Deus, qual a nossa missão aqui na Terra. Qual dentre nós aqui na Terra, qual de nós se entrega a um bem ativo e renovador? Qual aquele que está consciente sobre a importância do desempenho da sua função? Nós percebemos de forma nítida que as pessoas, mesmo aquelas que acreditam na sobrevivência do espírito após a morte, vivem como se nós fôssemos morrer. Existem aqueles que convictamente eles levantam a bandeira da morte como o término, como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. É óbvio, é natural que iremos errar, que iremos cometer deslizes, mas nós não podemos nos mostrar indiferentes aos assuntos da imortalidade. Procurar viver de forma retilínea, fazendo bem aquilo que deve ser feito, procurar auscultar a vontade divina, entender a mensagem do Evangelho. E a gente vai percebendo que estudar a doutrina espírita, entender o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus Cristo, nos propicia não apenas ou pelo menos nos favorece uma fé racional, como também nos leva a desfrutar de forma saudável da nossa atual vida aqui na condição de encarnados. O Evangelho de Jesus Cristo nos mostra o caminho para termos não apenas uma vida saudável do ponto de vista físico, psíquico, emocional, mas também uma vida saudável do ponto de vista espiritual. E qual é a segurança para uma vida saudável? Um estreito laço com o nosso Pai, com o nosso Criador. E como nós vamos materializar este laço? Através de uma vida digna, proba, leal. Fazendo bem aquilo que deve ser feito. Trabalhar, mas não só trabalhar bem. Procurar a todo custo ter uma consciência tranquila, muito embora possamos errar, mas que jamais nos mantenhamos indiferentes à melhoria, ao despertar contínuo para a vida espiritual. Se almejamos viver no paraíso, procuremos viver bem no presente. Se almejamos despertar no plano espiritual de forma serena, que procuremos viver agora de forma serena. Se procuramos conviver com espíritos equilibrados no plano espiritual, que mantenhamos, que fomentemos uma vida equilibrada. Se procuramos viver com pessoas honestas, que sejamos honestos. Ou seja, se nós procuramos viver em plenitude, nós precisamos olhar para nós mesmos em plena visão, não apenas focando o homem material, o corpo físico, mas também o psiquismo, eu, Ricardo, você como espírito imortal. Estamos aqui de passagem, mas para aproveitarmos bem este momento, essa atual encarnação, por que não acordar? Por que não despertar para a dica que a espiritualidade nos apresenta? De que vale ser espírita, cristão, evangélico, se nós não colocamos em prática, se nós não vivemos os ensinamentos apresentados por Jesus Cristo? Se nós alimentamos o propósito de viver de forma plena, procuremos despertar não somente
o olhar para os nossos interesses materiais, também, sobretudo, para os interesses espirituais. Dica da espiritualidade para dormir bem: trabalhar bem, sempre procurando auscultar a vontade divina, para que possamos abraçar os princípios morais, sendo um bom pai, um bom profissional, uma boa mãe, sendo sempre a nossa preocupação maior materializar a vontade de Deus aqui na Terra.